Amém, irmãos? Bom dia. Hoje nós vamos compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos na semana 3, quarta-feira. E o título da leitura de hoje é A Palavra de Deus faz a obra. Vamos ler juntos a leitura de referência, que é Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, graças ao Senhor. A porção de hoje começa falando de Isaías 55, né? E no versículo 8 e 9, começa dizendo bem assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus, então nós vemos que os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos, muitas vezes, né? Por isso que nós precisamos imergir na palavra para que nós tenhamos os pensamentos de acordo com a vontade de Deus. A nossa alma precisa ser purificada, a nossa mente precisa estar posta no Espírito para que nós tenhamos esses pensamentos. E juntando esse versículo com 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, fala, né, que nem capaz, nós somos capazes nem de pensar alguma coisa que vem de nós mesmos. Ou seja, nem nossos pensamentos que vêm de nós mesmos servem de algo para Deus, né? Mas só o que vem do Espírito. Por isso que fala aqui, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Nesse sentido, nós temos que sempre buscar depender da palavra de Deus. Por isso que ainda em Isaías 55, nos versículos seguintes, depois de falar sobre essa questão dos pensamentos, vem um alerta importante, né? Uma palavra muito profunda, de que a palavra que sai da boca de Deus é que faz a obra de Deus. E ela tem um propósito. E ela não volta vazia. Ela vai se cumprir, mas ela precisa encontrar esse coração simples para que ela possa produzir muito para Deus. Por isso que é comparado aqui, né? Tem a comparação da terra, foi o versículo que nós lemos, né? A terra, no versículo 10 e 11, né? No versículo 10 fala assim: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou seja, o que apraz a Deus, e prosperará naquilo para que a designei. Então, nesse versículo, o que acontece? A terra é o nosso coração e a chuva é a palavra de Deus, que vem, rega e fecunda para fazer brotar. Então, nada do que Deus fala é em vão, sempre visa produzir algo. Amém. Amém, irmãos. E é por isso que nos primeiros dias da igreja, né, muitas coisas maravilhosas aconteciam como consequência do poder contido na palavra de Deus, que era ali transmitida pelos apóstolos, né? Então, quando nós damos liberdade para a palavra de Deus fluir com poder e para o Espírito atuar na igreja, os sinais voltam a aparecer. Então, nós temos hoje os adolescentes que são testemunhas vivas do poder de Deus. Eles hoje amam a palavra e Deus os está usando para levar sua obra adiante, né? E o Senhor Jesus disse que a palavra do enviado de Deus faz a sua obra, né? Então, Amém. Em João 14:10, ele diz, né? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus só falava o que o Pai queria, né? E quando ele falava, essa palavra fazia a obra de Deus, pois nela continha o poder de Deus, né? Senhor Jesus, então, nenhum homem, irmãos, é capaz de fazer tal obra. O homem é presunçoso demais, né? E se acha capaz de ajudar a Deus em fazer a sua obra, né? Mas todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, que não há quem zombam e escarnecem da palavra profética, estão perdendo seu tempo, pois Deus sempre fará a sua vontade prevalecer. Amém. Né? Senhor Jesus.
Amém. Um outro ponto que fala aqui, né, que em 1 Coríntios 1:26, a igreja não é formada por homens sábios, poderosos ou de nobre nascimento, né? No versículo 26 fala: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não quer dizer que não foi chamado, mas não foram chamados muitos, ou seja, a igreja não é formada majoritariamente por estes, né? Mas o Senhor, ele pode usar qualquer um, desde que tenha um coração correto. Então, Amém. que nós tenhamos esse coração correto, um coração que sejamos pessoas humildes, desprezadas e as que não são, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, hoje Deus usa os que nada são, os desprezados, a fim de reduzir a nada os que são, né? E o poder de Deus está em sua palavra. Amém. Amém. Vamos ler o último parágrafo aqui para os irmãos. Deus chama homens como Paulo, homens que reconhecem que a suficiência não está em si mesmos, mas confiam plenamente no Espírito e na palavra de Deus. Amém. Amém.